O empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, respondeu ao senador Eduardo Girão, que ao final de seu discurso agradeceu pela divulgação de arquivos da empresa que mostram a ação ilegal do judiciário brasileiro para monitorar e censurar cidadãos conservadores antes das eleições, inclusive parlamentares e jornalistas. Girão concluiu seu discurso na tribuna agradecendo em inglês a Elon Musk, dizendo: "Meu nome é Eduardo Girão e eu sou um senador do Brasil, do estado do Ceará. Estou falando do plenário do Senado deste país agora para agradecer pelo seu apoio à liberdade de expressão no Brasil. As suas posições contra decisões autoritárias são um reforço para o retorno da democracia no Brasil e uma resposta às orações dos brasileiros, que sempre foram conhecidos por sua alegria e espírito vibrante, mas agora estão sufocados pelo medo. Suas ações servem como uma chama de esperança. Muitíssimo obrigado, Sr. Elon Musk." O senador Girão publicou este trecho de seu discurso nas redes sociais, dirigindo-se a Musk e dizendo: "Prezado Elon Musk, meus sinceros agradecimentos pela defesa da liberdade de expressão no Brasil. Temos boas novidades. Como senadores, autorizamos uma audiência pública em nossa Comissão de Segurança Pública. Será um prazer receber o senhor e o senhor Michael Shellenberger, mesmo que virtualmente, para falarem sobre o escândalo do Twitter Files que expôs a censura política no Brasil. Se o senhor estiver de acordo, entraremos em contato para coordenar. Paz e bem." Elon Musk publicou o vídeo do senador Eduardo Girão e sua resposta: "De nada." Em seu discurso, antes do agradecimento a Elon Musk, o senador Eduardo Girão lembrou os abusos do ministro Alexandre de Moraes, que vem se acumulando há anos sem que o Senado reaja e cumpra seu dever constitucional. Ele disse: "O fato é que esse inquérito não tem fim. O fato é que esse inquérito é irregular. A PGR, na época, mandou arquivar, recomendou porque o Supremo faz o que quer, manda e desmanda e bota esta casa de joelhos, junto com os cidadãos brasileiros. A partir daí, uma sucessão de perseguições e intimidações a jornalistas, comunicadores, empresários, advogados, artistas, religiosos e parlamentares, praticando abertamente a censura, que é totalmente vedada no artigo 220 da nossa Constituição." Girão explicou o impacto das manifestações do empresário Elon Musk. "A sociedade está gritando neste momento crítico da história por socorro. Teve que vir alguém de fora para ecoar esse grito e fazer aquilo que o Congresso Nacional já deveria ter feito há muito tempo. Não é possível que apenas um único homem, que nunca recebeu um voto, tenha mais força do que 513 deputados federais e 81 senadores eleitos por mais de 100 milhões de eleitores." O senador disse: "Neste momento tão crítico, é preciso que cada senador responda sobre a quem ele é solidário, a quem ele está servindo, ao povo brasileiro ou a um projeto de ditadura. Estamos todos de passagem por aqui na Terra. A história será implacável com aqueles que preferirem a omissão culposa, que em alguns casos pode ser dolosa. A podridão do sistema está escancarada, mas a luz chegou. Nós estamos podendo ver a sujeira neste momento para a gente poder limpá-la juntos. É hora de fazer as honrarias verdadeiras aos 200 anos da Casa Revisora da República. É hora de abrir o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes." Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu.
Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, presidente, senador Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários da Secasa, assessores e brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo pelo trabalho honesto da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, nós estamos diante de um grande dilema no nosso país. O povo brasileiro grita por socorro. O povo brasileiro está com medo de se expressar. E aconteceu um fato, a partir de sexta-feira última, que remotivou os brasileiros, fez os brasileiros acreditar que é possível sim sairmos desse Estado democrático que não é de direito e nem democrático, que se revela numa verdadeira ditadura no nosso Brasil. Eu inicio esse pronunciamento hoje, senador Carlos Portinho, reproduzindo literalmente uma das mais graves denúncias feitas corajosamente por Elon Musk. O problema aqui é nosso, eu não tenho dúvida disso. Mas a ajuda veio lá de fora. E é uma ajuda bem-vinda, sim. É uma ajuda que é reflexo da oração de milhões de brasileiros que, repito, estão com medo de se manifestar, senhor presidente Rodrigo Pacheco. O mineiro, o cearense, outros colegas aqui têm repercutido isso. É o que se fala nesse país. É o escândalo dos arquivos do Twitter, meu querido senador Plínio Valério. Olha só a denúncia do Elon Musk, que estavam recebendo ordem de Alexandre de Moraes para suspender imediatamente as contas de parlamentares e grandes jornalistas do Brasil. E não poderíamos dizer a verdade, isso fala o Elon Musk. Tínhamos que fingir que era devido os nossos, abro aspas, termos de uso. Essa foi a gota d'água. O que esperar agora de uma ação efetiva da Casa Revisora da República? Não tem mais o que esperar para agir em solidariedade ao povo brasileiro e não em solidariedade aos censores desse Brasil. Ao invés de tentar dar explicações sobre acusações tão graves, ao próprio Supremo, o ministro Moraes, e também ao Congresso e à sociedade, Alexandre de Moraes mais uma vez prefere partir para a ameaça de multa diária de R$100 mil por perfil reativado e a inclusão, olha só, do denunciante num famigerado e abusivo inquérito, como o das fake news, que acabou de completar 5 anos, onde ele próprio, o ministro, é quem acusa, investiga, julga, condena sem direito a nenhum recurso. Senador Marcos Pontes, é surreal o que está acontecendo aqui. Vai atacar o mensageiro e não vai investigar a mensagem, ele manda investigar o mensageiro. Que país de valores invertidos nós estamos? É bom lembrar que esse inquérito teve início em 2019, quando, em um malabarismo jurídico, o ministro Dias Toffoli, utilizando de um mero dispositivo regimental interno, decide pela abertura do inquérito, pois estava incomodado com a repercussão
nas redes sociais e declarações feitas por Marcelo Odebrecht, em colaboração premiada da Lava Jato. Na verdade, a revista Cruzoé, que estava repercutindo, mencionando um codinome do amigo do meu pai. E ao invés de fazer o sorteio da relatoria, que seria o correto, entregou o inquérito por ofício diretamente para Alexandre de Moraes. E muitos brasileiros perguntam até hoje: que é isso? É carta marcada? É combinado? O fato é que esse inquérito não tem fim. O fato é que esse inquérito é irregular. A PGR na época mandou arquivar, recomendou, porque o Supremo faz o que quer, manda e desmanda, e bota essa casa de joelhos, junto com os cidadãos brasileiros. A partir daí, uma sucessão de perseguições e intimidações a jornalistas, comunicadores, empresários, advogados, artistas, religiosos e parlamentares, praticando abertamente a censura, que é totalmente vedada no artigo 220 da nossa Constituição. Por isso, presidente, em 2021, junto com os senadores Cajuru, Lazier, Stivenson e Reins, entregamos na mão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de impeachment desse ministro, que teve uma mobilização de um jornalista corajoso, Caio Coppola, que em poucos dias conseguiu a adesão de milhões de brasileiros no abaixo-assinado. Olha a legitimidade disso. E Deus não me trouxe aqui, senador Isalci, não trouxe a nenhum de nós aqui para exercer esse mandato, para ficarmos calados num momento como esse. No meu caso, senador Plínio, foi através da boa vontade dos cearenses que Deus me trouxe para cá. Um povo sedento por justiça, por mudança. Um povo libertário por natureza. Foi lá, o primeiro lugar que libertou os escravos, 4 anos antes da Lei Áurea, foi no Ceará. Mas me trazer para cá para eu ficar calado, de que eu sirvo? Para que me trouxe? Fazer papel de figurante, senador Carlos Portinho, de Judas? Eu não vou trair meu povo. Não vou. Eu olho nos olhos deles, vou nas praças, nos mercados, não vou baixar a cabeça para quem quer que seja, para defender somente a Constituição do Brasil. É o que a gente quer defender. A sociedade está gritando nesse momento crítico da história por socorro. Teve que vir alguém de fora para ecoar esse grito e fazer aquilo que o Congresso Nacional já deveria ter feito há muito tempo. Não é possível que apenas um único homem, que nunca recebeu um voto, tenha mais força do que 513 deputados federais, 81 senadores eleitos por mais de 100 milhões de eleitores. Mais uma vez, vamos precisar que homens e mulheres conscientes ajudem o Senado. Você, brasileiro, que está nos ouvindo até essa hora, estamos no final da sessão. Ajude essa casa a se levantar. Você tem poder para isso. Sabe como? Contactando o seu representante de forma ordeira, pacífica, respeitosa, dando força, orando também, porque a guerra que a gente vive aqui não é entre os homens, é espiritual. Mas é hora de todas as pessoas de brio saírem em defesa da verdadeira democracia. Não é essa que enchem a boca para falar democracia e querem censurar os brasileiros nas redes sociais. Repito, nós temos que ser solidários aos brasileiros nesse momento e não aos ditadores da toga. Não podemos jamais esquecer que o certo é certo mesmo que ninguém faça. O errado é o errado, mesmo que todos estejam fazendo. Circula um vídeo na internet, senhor presidente, de uma cerimônia recente, realizada na Assembleia Distrital, aqui em Brasília,
em que o ex-presidente Michel Temer se dirige à mesa na qual estavam presentes ministros do Supremo, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e tece referências muito enfáticas, firmes, sobre a imperativa necessidade do respeito à nossa Constituição, como condição fundamental para o bom funcionamento da democracia. É bom lembrar que Alexandre de Moraes foi indicado pelo Supremo durante a gestão Temer. Eu tenho escutado nos corredores dessa casa, senhor presidente, e me preocupa muito que se cogita a possibilidade de aumentar o número de ministros do STF de 11 para 13. Isso seria um tapa na cara do brasileiro, de toda a nossa sociedade. Isso seria uma verdadeira aberração. O que urge fazer é acabar com esse cargo vitalício, instituindo mandatos aos ministros, como o senador Plínio Valério tem lutado desde o primeiro dia que chegou do Amazonas a essa casa. Além de aperfeiçoar também os critérios de indicação. Outra percepção, senhor presidente, agradecendo a sua benevolência, nos corredores desse Congresso, é que muitos parlamentares estão se sentindo acuados. Estão completamente mudos, com medo de retaliações. E a gente conversa e eles dizem, aqui e lá na Câmara, você está certo, é isso, a hora é essa. Mas por causa do foro privilegiado, que nós já aprovamos aqui, parabéns ao Senado por isso, parado lá no Arthur Lira, no presidente da Câmara, continua essa blindagem e o sistema trava, um poder protege o outro por causa do foro privilegiado. Então, para encerrar, nesse momento tão crítico, é preciso que cada senador responda a quem ele é solidário, a quem ele está servindo, ao povo brasileiro ou a um projeto de ditadura. Estamos todos de passagem por aqui na Terra. A história será implacável com aqueles que preferirem a omissão culposa e que em alguns casos pode ser dolosa. A podridão do sistema está escancarada, mas a luz chegou. Nós estamos podendo ver a sujeira nesse momento para a gente limpar juntos. É hora de fazer as honrarias verdadeiras aos 200 anos da Casa Revisora da República. É hora de abrir o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Acredito muito na capacidade de reflexão de todas as pessoas. A humanidade passa por um período de transição planetária. Hora da separação do joio do trigo. Hora da luz vencer as trevas. Não há o que temer. Jesus Cristo está no comando. Sempre esteve. E espera que cada um de nós faça a nossa parte. Ele já assinou. Encerro com um poderoso pensamento que nos foi deixado há 1700 anos por Santo Agostinho. Abro aspas. Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. Passo a... Eu só gostaria que o senador Carlos Portinho está aguardando também para fazer a fala. Eu já concedi vários minutos a mais. Fale 1 minuto. Então eu só faria como? Faria então a gente pediria a gentileza do senador Plínio Valério ser breve só no seu comentário. Obrigado. Só para reforçar e dizer que, felizmente, o senhor e eu não fazemos parte daqueles que se omitiram. Desde 2019 que a gente alertava para a tempestade perfeita. Daqui desse microfone, 2019, março, eu alertei para a tempestade perfeita. E pedia que colocasse em votação o impeachment de Alexandre de Moraes. Seria tudo tão simples, presidente, tão simples. Se o juiz se limitasse a julgar e não a legislar. Porque na cabeça deles tem uma Constituição que não é que está em vigor. Então, o juiz, e eles não passam de juiz. Juízes são ungidos para interpretar, resolver conflitos baseados numa lei prévia
prévia que já existia quando ele assumiu. E eles teimam em não respeitar a Constituição. Para mim, juiz, ministro que respeita a Constituição não merece meu respeito. Parabéns mais uma vez pelo seu discurso. Estamos juntos, vamos continuar juntos. Senhor presidente, rapidamente, só para fazer um comentário e encerrar no minuto final. Se o senhor me der um minuto, eu encerro. Agradecer ao senador Plínio Valério, que é um grande combatente aqui do bem, da ética, do que é correto, e fazer aqui diretamente uma mensagem para o Mr. Elon Musk. My name is Eduardo Girão. I am a senator from Brazil by the state of Ceará. I speak from the plenary of the Senate of this country now to thank you for your support for free speech in Brazil. Your positions against authoritarian decisions are reinforcement to the return of democracy in Brazil and an answer to the prayers of Brazilian people who were always known for their joy and vibrant spirit, but now are suffocated of fear. Your actions serve as a flame of hope. Thank you very much, Mr. Elon Musk.